Muito obrigado, uma boa tarde, Larissa, uma boa tarde a todos os amigos, a todas as amigas que nos ouvem pelas mais diversas redes sociais. É tamanha a minha alegria, eu quero agradecer ao Espiritismo.net, quero agradecer a todos os oradores, quero agradecer a organização do evento, e não poderia deixar de agradecer a minha casa, a Sociedade Espírita Fraternidade, que esse ano completa 40 anos de existência, 40 anos de trabalhos pelo Cristo e com o Cristo. E também agradecer particularmente a José Raul Teixeira, que para mim é um mestre, um grande amigo, e sem o qual eu não estaria presente. Certa vez, o apóstolo mineiro da mediunidade, da vivência do bem, Francisco Cândido Xavier, teve ensejo de dizer que se Allan Kardec tivesse escrito fora do espiritismo não há salvação, ele teria ido por outro caminho. Mas como Kardec escreveu fora da caridade, ou seja, fora do amor não há salvação, ele escolheu a doutrina certa. Porque o Espiritismo é essa doutrina que nos liga a Jesus através da caridade. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, está a máxima: fora da caridade não há salvação. Porque a caridade, o amor, é o nosso compromisso pelos dias da atualidade. Nós estamos no mundo não por um compromisso de crença, mas por um compromisso de conduta. Nós estamos no mundo não por um compromisso com a religião. Nós temos no mundo hoje as mais diversas religiões. O nosso compromisso é com a religiosidade. O nosso compromisso é nos tornar pessoas melhores, pessoas mais afáveis, pessoas que trabalham e praticam o bem. Então vamos nos dedicar desses 20 minutos a falar um pouco dessa caridade conforme entendia Jesus. Não sem antes destacar, conforme a Ivana já falou antes de nós, e por sinal muito bem, como são as suas palavras, que a caridade ela tem dois espectros. Aliás, Irmã Rosália, no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, ela já nos diz que a caridade ela tem o seu aspecto material e ela tem o seu aspecto moral. O aspecto material, quando damos coisas, quando distribuímos bens. Já o aspecto moral, quando damos de nós, quando oferecemos o nosso melhor sentimento. Todas as vezes que eu me coloco a falar de caridade, eu me lembro da nossa Sociedade Espírita Fraternidade, porque nós começamos com a parte filosófica, nós começamos com o compromisso de estudar o Espiritismo, de estudar Kardec, de estudar Jesus, mas quando chegou o ano de 1988, nós já tínhamos 8 anos de existência. O benfeitor Camilo, que é o guia de José Raul Teixeira e também o grande líder da nossa sociedade, chegou até ele e diz: meu filho, até agora nós estamos na filosofia, até agora nós estamos nos estudos. Nós precisamos colocar tudo isso em prática. Nós precisamos dizer ao mundo por que nós reencarnamos. Vamos começar o trabalho efetivo, vamos começar aquilo que nós aprendemos e apreendemos nos estudos com Kardec e Jesus na prática. Surge, então, a obra do Remanso Fraterno, num bairro pobre, num bairro afastado de Niterói, onde hoje nós ajudamos a 220 crianças e onde hoje nós nos religamos a Jesus através do compromisso com a caridade, do compromisso com o amor, do compromisso com a obra social, que é a razão de ser do Espiritismo. E essas 220 crianças recebem dos trabalhadores, alguns conhecidos, outros não, o pão material, para que possam saciar as necessidades do corpo físico, mas recebem sobremaneira o pão espiritual. Porque são espíritos imortais, tal qual cada um de nós, e recebendo esse Evangelho de Jesus pela ótica da veneranda doutrina espírita, se tornam homens e mulheres melhores. Se tornam aqueles que vão construir a sociedade de bem, a sociedade de paz, que todos nós queremos, anelamos e desejamos. E muitos poderiam se perguntar assim: ah, Rafael, mais 220 crianças, será que vocês vão conseguir modificar um mundo que hoje tem 7,8 bilhões de habitantes? Uma vez fizeram a mesma pergunta à Madre Teresa de Calcutá. Quando ela se encontrava em Londres, um repórter audacioso, mais um repórter um tanto quanto insensato, chegou para ela e perguntou: Madre, você não acha que o trabalho que você realiza em Calcutá
não é apenas uma gota no grande oceano das necessidades humanas? E ela olhou e disse: meu filho, o meu trabalho com certeza é uma gota, mas sem essa gota o oceano ficaria menor. Então, meus amigos, o trabalho de cada um de nós é uma gota, mas sem essa gota o oceano ficaria menor. Pensemos nisso e continuemos trabalhando na caridade, porque a nossa caridade, que começa no íntimo de nós mesmos, faz surgirem as obras. Contribuem com obras como o Remanso Fraterno, como a Mansão do Caminho, como a Fraternidade Sem Fronteiras, como as obras que surgem anexas às casas espíritas, como as obras que surgem pequeninas e que vão, tal qual pequenos beija-flores, apagando o grande incêndio que nós vemos na sociedade de hoje. Essa, então, a caridade, a virtude que nos liga a Jesus, a virtude que todos nós podemos fazer. Porque vejo pessoas dizendo assim: ah, mas Rafael, será que eu posso fazer a caridade na indigência em que me encontro? Na condição precária em que estou nos dias de hoje? E eu costumo repetir uma frase que é muito batida, mas que é sempre bom que nós a repitamos: não há ninguém tão rico que não tenha nada para receber, nem há ninguém tão pobre que não tenha nada para dar. Ou seja, a caridade está dentro das possibilidades de cada um. Todos nós podemos dar um pouco de nós, que seja o nosso sorriso, que seja um bom dia diariamente, que seja aquele abraço. Hoje não podemos dar o abraço físico, mas podemos dar os abraços virtuais. E diz um gênio da Renascença italiana chamado Leonardo da Vinci que para estar junto não é preciso estar perto, mas estar do lado de dentro. E nós nos conectamos pela amorosidade, pela vontade de construir um mundo melhor. Então, se não conseguimos fazer a caridade material, dando coisas, dando nossos haveres, podemos fazer e praticar a caridade moral. E como Jesus entendia a caridade? Pelo seu aspecto moral. E vocês observaram que eu vim até com a camisa caridade, trazendo estampado na camisa a questão 886 do Livro dos Espíritos. Porque essa pergunta Kardec fez aos bons espíritos: como Jesus entendia a caridade? E para que ninguém esqueça, eu vou deixar uma dica, porque quem gosta de estudar gosta sempre de dicas. BIP. 3 letras. B de benevolência, I de indulgência e P de perdão. Porque num primeiro momento diz-nos os bons espíritos: benevolência para com todos. Vamos destrinchar a palavra benevolência. Bene volere, uma palavra do latim que quer dizer volere, querer, desejar. Bene, bem, ou seja, desejar o bem a todos. Querer o bem a todos. Isso quer dizer que eu vou querer o bem, desejar o bem a quem torce por um time diferente do meu, a quem tem uma religião diferente da minha, a quem tem uma opinião política diferente da minha, àquele que hoje tem um modo de viver diferente do meu. É bem verdade que nós não perderemos o nosso jeito de ser, as nossas idiosincrasias, nós não teremos para com as pessoas que nos são próximas o mesmo afeto que nós teremos por aquelas pessoas que são consideradas as inimigas. Mas a proposta de desejar, querer o bem para todos é evitar a vingança. É não retribuir o mal que as pessoas nos fazem com o mal, porque assim nos afinamos no mesmo diapasão. Então a proposta da caridade conforme Jesus nos dias de hoje, e vou me valer de uma fala de Emmanuel, quando, na questão 36 do livro Vinha de Luz, ele nos diz que na sociedade de hoje nós nos dividimos em grupos, que ele chama de facções, em facciosismos. É acabar com o facciosismo, é acabar com as divisões em grupos para convergir naquilo que é comum. Convergir no ideal do amor, convergir no ideal da fraternidade e entendermos que todos nós somos filhos de Deus. Entendermos que todos nós somos irmãos. Porque, atualmente, há muitos que olham para as outras pessoas, puxa vida, tem uma opinião política diferente da minha, é meu adversário. Não.
É apenas uma pessoa que tem uma opinião diferente da minha, a quem eu devo respeitar, mas, sobretudo, a quem eu devo querer o bem. Puxa vida, é uma pessoa que tem uma religião diferente da minha. Não é meu adversário. É apenas uma outra pessoa que está num momento diferente do meu. Porque a minha religião faz bem para mim. O importante é o quanto a minha religião me modifica. Então, bene volere é eu desejar o bem a todos. E quando os outros me fazem o mal, é eu retribuir esse mal com o bem. Passemos para um segundo momento, porque os bons espíritos nos falam de indulgência para com as imperfeições alheias. E notem que aqui eles nos buscam, num primeiro momento, um exercício de autoconhecimento. Porque ser indulgente é ser doce, é ser gentil com as dificuldades das outras pessoas. E como isso? Reconhecendo num primeiro momento que eu também tenho as minhas imperfeições, que eu também tenho as minhas dificuldades, que eu também tenho as minhas agruras. E quando eu vou olhar para as agruras das outras pessoas, eu não posso querer apontar o dedo para elas. E eu aprendi com José Raul Teixeira uma coisa que eu quero deixar para vocês, que eu nunca me esqueci. Porque ele me disse que quando nós apontamos o dedo para alguém, eu vou virar para que vocês possam ver, é um para lá, para outra pessoa, e outros três, os três de baixo, voltados para mim. Porque se a outra pessoa tem imperfeições, eu também as tenho. E eu perguntei assim, Raul, e esse dedo aqui? Ah, meu filho, esse dedo aqui é o dedo de Deus, porque só Deus sabe das nossas dores, das nossas imperfeições, só Deus sabe das coisas que devem nos acontecer. Então, ser indulgente é reconhecer, eu tenho minhas falhas, eu devo ser doce, eu devo ser gentil para com as falhas alheias. Isso é ser indulgente, isso é ser gentil. E quando falamos em gentileza, como precisamos da gentileza nos dias de hoje? Como precisamos das boas maneiras, dos bons propósitos, como precisamos do hábito de nos cumprimentar mais, de sorrir mais, de sermos pessoas mais amorosas, de andarmos mais afáveis no mundo, com menos reclamações, com menos queixas, porque temos recebido tanta coisa de Deus. Porque a vida tem sorrido para nós de uma forma tão intensa e o nosso costume, muitas vezes, é tão somente reclamar. A minha cidade, Niterói, ela, me perdoem a brincadeira, ela tem exportado gentileza para o mundo, porque é daqui José Datrino, o profeta gentileza, o homem simples que saiu pelas ruas do Rio de Janeiro, uma cidade ainda hoje muito violenta, uma cidade ainda hoje com tantos problemas, tal qual várias outras cidades, e ele teve a audácia de escrever nos muros, nas paredes, nos viadutos, gentileza gera gentileza, enquanto violência gera violência. Então, ser indulgente é ser gentil, é pensar que se o outro agir com violência e eu devolver violência, eu estou somente atirando mais combustível à fogueira. Mas se eu for gentil, eu estou naquele momento ali aplacando aquela fogueira. Mas no último momento, os bons espíritos nos falam que caridade é perdoar. Caridade é fazer essa curva de entendimento com a agressão da outra pessoa. Porque muitos pensam assim, mas eu vou perdoar a outra pessoa, porque eu haveria de fazer isso? E eu sou de Niterói hoje, mas de uma pequenina cidade do interior do estado do Rio de Janeiro, chamado Itaperuna, onde as pessoas diziam assim, olha, eu dou um boi para não entrar numa briga e dou uma boiada para não sair. Porque nós ainda somos violentos, gostamos de ir às forras. Olha, eu sou pacífico, até não pisarem no meu pé. Mas quando nós agimos assim, quem sai machucado somos nós mesmos. A grande dificuldade que nós temos com o ato de perdoar é porque nós achamos que quando perdoamos, nós estamos isentando as outras pessoas das suas responsabilidades. Mas não é isso. Todos nós somos responsáveis por aquilo que fazemos, por aquilo que plantamos, dentro de uma lei chamada causa e efeito.
conforme eu posso plantar, mas eu colherei de acordo com aquilo que eu plantei. Quando eu perdoo a outra pessoa, quem se torna livre sou eu. Ela continuará responsável pelos seus atos. Quando eu perdoo, quem adquire a paz, quem adquire saúde, quem consegue prosseguir em frente, sou eu. Então, perdoar é um ato de caridade, é um ato de vencer a mágoa, é um ato de vencer o ressentimento, é um ato de nos ligar a Jesus, que pediu que nós perdoássemos não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7, que é uma expressão idiomática do hebraico que quer dizer infinitas vezes, o perdão pleno, porque tem muita gente no mundo fazendo contas de multiplicação. 70 vezes 7 quer dizer que se eu perdoar 490 vezes, eu estou isento da minha responsabilidade. Não, porque segundo a expressão, é um perdoar de forma plena. E daí nós chegamos ao sentido da palavra caridade, conforme propôs Jesus. Benevolência sempre, para com todas as pessoas. Indulgência para com as imperfeições, para com as dificuldades, para com aqueles dados negativos das outras pessoas, lembrando que eu também os tenho. Perdão das ofensas. Perdão, porque o perdão é esse sentimento nobre que me faz elevar de patamar, que me faz me reconectar com a saúde, a alegria e a paz de viver. Há uma escritora gospel norte-americana chamada Stormy O'Martian, que ela nos diz assim: o perdão não faz a outra pessoa correta, o perdão nos faz livres. Então, meus amigos, a mensagem que eu quero deixar para vocês é esta: perdoemos sempre, porque perdoar é um ato de caridade. Façamos a caridade que está ao nosso alcance. Se não podemos dar coisas, que nós possamos dar de nós mesmos. E se Ivana começou a sua fala lembrando da carta de Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 13, nos versículos de 1 a 7, somado ao versículo 13, eu agora quero terminar a nossa fala com ela, porque essa fala de Paulo talvez seja o mais belo poema sobre caridade. E muitas pessoas perguntam assim: ah, Rafael, mas é caridade ou é amor? É porque a palavra no grego era ágape. Então vemos em algumas traduções bíblicas a palavra amor, outras vezes vemos a palavra caridade, porque são 2 traduções possíveis da palavra grega ágape, e porque em última análise, caridade é o amor em movimento. Ainda que eu falasse a língua de todos os homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tivesse o dom de profecias, que penetrasse todos os mistérios, que tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda que eu tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, se eu não tiver caridade, eu nada serei. Ainda que eu distribuísse os meus bens para alimentar os pobres e oferecesse o meu próprio corpo para ser queimado, sem caridade, tudo isso de nada me valeria. Porque a caridade é paciente, é branda e benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária nem precipitada, não se enche de orgulho. Não é desdenhosa, não cuida dos próprios interesses, não se agasta nem se azeda com coisa alguma, não suspeita mal. Não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Ainda hoje, pois, estas 3 virtudes permanecem: a fé, a esperança e a caridade. Mas a caridade é a maior de todas. Sigamos em frente com Jesus, com Kardec, mas, sobretudo, com caridade, que é a virtude que nos liga a Jesus e a Kardec. Um beijo e até a nossa roda de conversas.